Ok, pessoal, eu sou o Bruno Campelo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, e eu estou aqui hoje, nesse dia 18 de junho de 2020, para fazer uma rápida atualização da situação da pandemia de Covid-19, porque trata-se de um fenômeno dinâmico, ele se altera de um dia para o outro, como já faz algum tempo, ou pelo menos alguns dias, desde que eu postei os primeiros vídeos a respeito do assunto. Acho que vale a pena uma rápida atualização. Então vamos lá. Primeira coisa para se ter em mente: se você olhar a série de casos mundiais, houve uma grande tendência de queda nas últimas semanas, como eu já mencionei nos vídeos, uma queda superior a 40%. Na última semana, aproximadamente, tem havido uma ligeira subida, certo? Uma subida de alguma coisa, uns 5, 7%, alguma coisa assim, como se fosse o princípio de uma segunda onda, mas na verdade, após investigar, eu descobri que trata-se na verdade da inclusão de novos casos recém-descobertos na Índia, que é o segundo país mais populoso do planeta, tem 95% da população da China, quase a mesma população da China, e eles recentemente descobriram 2.000 casos que não tinham sido relatados antes, e desses 2.000, 80% aproximadamente eram de dias anteriores ao dia da notificação. Então, na verdade, acho que é bastante seguro dizer que a tendência de queda da pandemia a nível mundial, pelo menos em termos de quantidade de mortes, permanece. A quantidade de casos, por outro lado, continua a aumentar, mas como eu já disse nos vídeos, o que importa aqui mesmo são as mortes. E essas daí não estão aumentando, provavelmente estão até diminuindo. Para eu ter certeza mesmo, eu precisaria de ter a série mundial por data de óbito e não por data de notificação, mas infelizmente isso não é disponível. Como, aliás, também não está disponível nenhuma série brasileira mais recente do que aquela que eu apresentei nos vídeos anteriores, pelo menos não em termos de mortes por data de ocorrência. E nesse caso específico, até as mortes por notificação tem sido um assunto complicado. Surgiu um debate, uma controvérsia recentemente com relação ao assunto, a respeito do que ia ser revelado e não, se iam ser os casos que ocorreram no dia, ou se eram os notificados, e se haviam casos duplicados ou não, enfim. Criou-se uma situação tal onde simplesmente não dá para se afirmar muita coisa a respeito do que está acontecendo com o Brasil como um todo, por pura falta de dados. Na verdade, a gente já vai completar um mês meio que navegando às cegas nesse sentido, só contando com séries notificadas, que agora até estas há controvérsias, um consórcio diz uma coisa, dados oficiais do governo diz outra, ainda está o assunto por ser resolvido. Minha sugestão para resolver o assunto seria simples: publique todos os dados, tanto das notificações quanto dos óbitos por data de ocorrência, e se tem alguns óbitos que você sabe que existem, mas que ainda não sabe qual são a data, você diz quantos são. E com base nisso, nós que tratamos com dados, etc., a gente se vira. E a gente começa a ter uma visão mais acurada do que está acontecendo. Mas por enquanto, infelizmente, isso não está acontecendo. Em Pernambuco, por outro lado, a situação está um pouco melhor, porque os dados são muito transparentes, os relatórios, os boletins têm saído diariamente, até com mais rapidez agora, possivelmente porque a quantidade de casos está diminuindo. Na verdade, desde o pico ocorrido lá por volta do 20 de maio em Pernambuco, já se teve uma queda de talvez uns 57% na quantidade de mortes diárias, pelo menos em termos de média móvel, que é uma queda bem substancial, e a tendência de queda continua muito firme e muito forte. Então, assim, a pandemia, como ela chegou em Pernambuco, ela está se diminuindo rapidamente. Você não vai ter essa impressão, como eu já falei, se você olhar para as mortes notificadas. Quer dizer, na verdade, as mortes notificadas também estão em queda agora, mas é uma queda mais suave e mais tardia do que aquela que as mortes por data de ocorrência revelam, certo? Mas, seja como for, o cenário em Pernambuco parece estar melhorando muito rapidamente. Saíram algumas notícias de um pesquisador da Universidade de Washington e de alguns outros dizendo que, olha, a pandemia vai continuar até agosto. Olha, se continuar com essa velocidade, a gente vai chegar com a quantidade residual de mortes por dia em Pernambuco
já em julho, certo? No início de julho, se a curva continuar com essa tendência. Vamos acompanhar. Com relação às estatísticas sobre isolamento social, elas continuam basicamente em queda depois de um pico lá por volta do dia 26, 27 de março. Mais ou menos a média móvel chegou perto de 55% de isolamento social, agora caiu para mais perto de 42%. Isso não impediu, essa queda no isolamento social não impediu que as mortes também continuassem em queda, né, corroborando a noção de que, na verdade, esse isolamento social não está contribuindo para evitar morte de forma alguma. E ainda há uma fortíssima correlação entre a série de isolamento social em Pernambuco e aquela no Brasil como um todo. Na verdade, essa correlação até aumentou recentemente. Durante as medidas mais restritivas em Pernambuco, Pernambuco continuou seguindo o paralelo das oscilações nacionais, mas apenas com um nível um pouquinho mais alto, e por um pouquinho eu quero dizer assim, uns 5% no máximo, certo? Isso no pico da situação de quarentena, com policial na rua, com todo tipo de norma restritiva, etc. Aí se tinha um nível 5% acima da média nacional ou do geral para o país como um todo, mas agora essa diferença caiu para quase zero, e se nós olharmos os gráficos, a evolução do isolamento social em Pernambuco, de novo, se sobrepõe quase que perfeitamente ao do Brasil, as duas curvas agora sendo essencialmente indistinguíveis. Certo? Mas, como já foi constatado anteriormente, isso é mais uma curiosidade e uma corroboração do que já tinha sido visto anteriormente, que é o fato de que esse isolamento social não está contribuindo para qualquer forma de controle da epidemia. E esse isolamento social em si é difícil de controlar. Bom, isso é o que eu queria dizer por hora. Era para ser um vídeo relativamente rápido aqui, só para dar uma visão geral do que tem acontecido. E nos próximos dias eu vou decidir ainda um tema, algum outro assunto, para poder tratar, talvez mais algumas coisas do Covid-19, talvez mais sobre outros assuntos. Vamos ver. Se alguém tiver uma sugestão, por favor, deixe nos comentários embaixo, que dependendo do que for, pode ser até que eu abrace essa ideia e tenha prazer em executar, ok? Por enquanto é só, desejo melhor a todos, fiquem bem e até mais.